Bom, eu vou te encaminhar aqui o questionamento que está posto, né? Primeiro, eu queria que o senhor trouxesse um pouquinho dos bastidores aí desta ocupação, a decisão de fazer essa ocupação, como é que está essa conversa com o Hugo Mota. No caso, o Hugo Mota disse que não, vamos conversar com as lideranças, etc. e tal. Me parece que não há muito mais o que conversar, né? Até brinquei aqui, é melhor pautar logo a anistia e depois conversa. Então, toma café, chá das 5, o que ele quiser. Mas me parece que a urgência da anistia ela é clara, assim como a do impeachment do Moraes lá no Senado. Na realidade, Cláudio, essa ocupação, essa ideia se deu entre os líderes e senadores, deputados, na última segunda-feira à noite, após o evento da prisão do presidente Bolsonaro, e as coisas estão escalando, tudo isso que você citou anteriormente, aí, dos vazamentos, essas questões todas, depois de uma manifestação espetacular no domingo, onde a gente entende que o sentimento das pessoas que levou milhões de brasileiros às ruas por todo o Brasil, o que aconteceu na segunda-feira fez com que os líderes tomassem essa atitude como protesto para que especificamente essas pautas venham a ser apreciadas. Realmente não dá mais para esperar. Essa questão da anistia não é uma questão contra ninguém, ao contrário. A anistia é a única saída para pacificar o país. Essa é a minha opinião, essa é a opinião de muita gente, inclusive do judiciário, muitos deputados, pessoas inclusive ligadas ao governo, que têm um bom senso de que para pacificar o país tem que ter anistia. A gente está vendo isso tudo acontecer, então chegou o momento, e eu ontem declarei, avisei antes, comuniquei ao presidente Hugo Mota, que no primeiro momento que eu estiver exercendo plenamente a presidência da Câmara, ou seja, que ele estiver ausente do país, no primeiro momento eu irei pautar a anistia, se isso não for resolvido até então. Eu espero que isso aconteça o mais rápido possível. É isso aí que você está nos trazendo, essa informação, inclusive o Salles acabou de comentar sobre isso. Do ponto de vista da relação interna, não fica ruim para o Hugo? Tudo bem, sou como vice-presidente, eu estou em todo o direito, né, regimental, pautar o que quiser na ausência dele. Mas fica meio vexatório, né, para o presidente da Câmara, que sabe que tem essa responsabilidade, fingir que não tem, aí faz aí uma viagem a trabalho, ciente de que essa pauta será colocada em votação pelo senhor. Adianta de quê ele se ausentar dessa responsabilidade, se omitir diante dessa demanda? Porque lá no STF, né, que me parece que ele tem um telefone vermelho direto lá com Alexandre Moraes, ele vai ficar em maus lençóis, porque vai ficar claro que se ele viajar, vão saber que ele viajou. Se ele pautar, ele está pautando. Então, não tem muito caminho, né? Me parece que o único caminho que o Hugo Mota tem é assumir essa responsabilidade, honrar o mandato de presidente e de deputado, sob o risco de não ser eleito mais para nada na vida pública, e colocar isso em pauta, né? Em votação. Cláudio, eu primeiro vou voltar a um ponto. Eu fui alvo de críticas da direita pelo Brasil e não respondi essas críticas porque eu não ia debater sobre isso, que não adianta. As pessoas têm que entender o processo legislativo aqui. Eu sou o primeiro vice-presidente da Câmara. Quem comanda a pauta é o presidente da Câmara. E existe uma confiança, e é assim que deve existir, não é na Câmara dos Deputados, é assim no Senado, nas Assembleias Legislativas. É quando um vice-governador ocupa o cargo de um governador, ou quando o vice-prefeito ocupa um cargo de prefeito. Existe uma institucionalidade de respeito. Tem que haver diálogo e entendimento para não haver uma quebra de confiança. E naquele primeiro momento que eu ocupei a presidência da Câmara 2, 3 vezes,
fui alvo de críticas, mas no entendimento, inclusive, do nosso partido, eu não poderia pautar se o presidente Hugo Mota deixou o Brasil sem avisá-lo ou contra a vontade de todos os líderes. Não dá para fazer uma coisa assim. E por isso fui alvo de crítica. Por que o Altineu, quando sentou na cadeira, não pautou? As pessoas falam, porque às vezes a pessoa não tem conhecimento de como funciona esse rito e esse respeito. Na política, o que vale na política é a palavra. Eu não posso desonrar a minha palavra da institucionalidade do cargo que eu ocupo. Mas o que aconteceu ao longo desse processo é que o diálogo e o entendimento, isso foi acontecendo e se esgotando. Quer dizer, hoje, eu, sinceramente, a Câmara é a Câmara dos Deputados. A Câmara não é Câmara do presidente Hugo Mota, do vice-presidente Altineu, não é Câmara dos deputados do governo, não é Câmara dos deputados da oposição, é Câmara dos Deputados. Então, aqui é o seguinte, existe hoje quase 300 assinaturas para votar a anistia. Já existia lá atrás. E aí isso ficou sendo seguro. No momento que o país está vivendo, para pacificar o país, na minha opinião, nós temos todos os instrumentos para pautar a anistia, que é a maioria dos deputados que apoiam. Então, a minha proposta é que a anistia seja pautada imediatamente, a urgência da anistia, e discutir o texto, que é o texto de colocar tudo que tem que ser colocado ali, que aliás já existe, inclusive o texto do relator, do deputado Rodrigo Valadares. A política é assim, não tem mais por que esperar. A anistia não é contra ninguém, é para pacificar o país, fazer justiça com aqueles que estão passando esse momento aí, que muitos não deveriam estar passando por isso. Eu agradeço a tua explicação. Eu agradeço muito a tua explicação, teu esclarecimento, porque todo o nosso esforço diário aqui é também de ensinar para as pessoas, a nossa audiência, como é que funciona a política. Então, e nada melhor do que isso ser feito por quem está fazendo a política. Então, quando o senhor traz, né, esse relato de que, olha, a gente teve a chance, né, eu assumi na ausência do Hugo Mota lá atrás, mas assim, a gente tinha um compromisso que tinha sido firmado, né, antes na campanha, e esse compromisso ainda estava em vigor, vamos dizer assim, a gente estava na expectativa, né, o que o senhor está me dizendo, a oposição ainda estava na expectativa de que o Mota fosse honrar com esse compromisso. Agora, isso passou, né, 8 meses, como bem citou aqui o Salles, 8 meses e nada aconteceu. Então, eu acho que realmente a paciência se esgota, as pessoas sofrem, estão doentes, estão morrendo, e é preciso que se faça alguma coisa. O senhor disse aí, a pauta da pacificação. Eu vi o Rogério Marinho ontem falando sobre isso. É a pauta da pacificação. A minha pergunta, nós temos vários projetos aí de anistia, ou pelo menos alguns. Tem um que veio, que o Hugo Mota, inclusive, tentou empurrar agora em junho, que, na verdade, ele foi soprado, acho que, não sei, pelo Barroso, no ouvido dele, e que é um projeto que, na verdade, reduz as penas, né, desses apenados aí, dessas pessoas que estão todas condenadas, aplicando aquilo que já está na lei, que é você não punir a pessoa não pode ser condenada por 2 crimes que tratam da mesma coisa, mas com incidência um pouco mais grave, né, mais gravosa. Então, as pessoas estão sendo condenadas por tentar atentar contra o Estado Democrático, por tentar um golpe. Elas estão sendo condenadas 2 vezes pela mesma coisa. E o que esse projeto faz é fingir que não existe a lei. Eu, inclusive, lembro sempre aqui que no primeiro julgamento que ainda aconteceu no plenário de pessoas presas do 8 de janeiro, o Barroso divergiu do Alexandre de Moraes, falando justamente isso. Falei, olha, a gente não pode aqui, porque esses 2 crimes se sobrepõem, então a gente tem que escolher o mais grave, né? O outro tem que tirar, não dá para somar as penas.
E quando você vai... E aí ele foi voto vencido, depois esse assunto morreu, esquecido, nunca mais falou do caso, depois pegaram esse julgamento, jogaram para o plenário virtual, para ninguém tomar conhecimento de sustentação oral de ninguém, de advogado nenhum. A gente sabe essa lástima que virou esses julgamentos. O fato é que esse projeto me parece que não é o adequado, né? Qual é o projeto que vocês querem votar da anistia? No que consiste esse projeto? Olha, o projeto do deputado relator Rodrigo Valadares é um projeto bem completo. Eu posso, inclusive... Não sei se você tem esse texto. Você tem, Cláudio? Aqui à mão não, mas se quiser me manda, pede a assessoria mandar, a gente coloca no ar aqui. Não, eu vou buscar aqui esse relatório do Rodrigo e vou te mandar até para o teu conhecimento. Mas é um texto bem completo, é anistia total e restrita. Nós não estamos aqui, Cláudio, e essa é a situação hoje, momentânea do país, é uma situação que... Ontem eu estava falando com uma pessoa da imprensa, e a pessoa, na hora que foi me falar do projeto, eu já vou voltar à anistia, mas foi falar do projeto do fim do foro, falou assim, vocês vão votar alguma coisa contra o Supremo? Eu falei, o que é contra o Supremo? O fim do foro? Eu falei, mas o fim do foro não é contra o Supremo, é a favor do Congresso. Então, a anistia não é contra ninguém, não. A anistia é a favor daqueles que precisam ser anistiados. É para pacificar o país. Fica essa história do a favor, do contra, que é para pisar. Nós estamos num momento que a gente está precisando pacificar. As pessoas precisam entender o que está acontecendo no país. E é um momento, e eu acho que as coisas estão mudando, né? Porque não é possível não terem um entendimento de que, se isso continuar nesse acirramento, nessa disputa, quem vai perder é o Brasil, quem vai perder é o povo brasileiro, né? Muitos vão continuar injustiçados e vai tudo por água abaixo aí. Esse governo não sei onde vai parar, né? Então, quando a gente fala da anistia total e restrita, é para pacificar o país. Então, eu ia fazer um texto que está no texto do Rodrigo Valadares, incluir ali tudo que precisa ser incluído juridicamente e dentro do processo legislativo, corretamente, para que não haja dúvida e as pessoas sejam anistiadas. É isso, é incluir tudo o que precisa ser incluído, para pacificar, né? Para afrontar ninguém, não é contra ninguém, entendeu? Agora, uma coisa importante, Cláudio, é o seguinte, o texto vai a voto, e o plenário é soberano. Então, aquele que entender que o texto não é bom, vote contra. Eu entendo a sua posição. O senhor tem uma posição institucional. Mas, enfim, esse debate, eu acho que a imprensa que faz esse tipo de pergunta, como o senhor acabou de relatar, é uma imprensa que parece que não acordou ainda para a situação atual. E apesar daí do teu disclaimer em relação a nada a ser contra o Supremo, eu acho que, inclusive, esse é um discurso que está muito mais na boca dos senadores, que têm a obrigação também de chamar o impeachment do Alexandre de Moraes, é que a gente precisa falar de forma clara a verdade. Nós estamos sendo abusados. Nós estamos, como sociedade, estamos sendo violados. Vocês, como Câmara dos Deputados, vocês estão sendo violados, atropelados por um STF que quer legislar. Acho que a gente precisa deixar isso muito claro. O Ricardo Salles quer fazer uma parte aqui. Na verdade, não é nenhuma parte. Acho que é um pouco na linha do que o Altineu estava colocando, mas com uma visão, talvez, mais técnico-jurídica. Você tem dois meios, basicamente, em resolver esse problema. Um é uma escolha política do Legislativo, do Congresso como um todo, em você pegar um rol de ações que uns reputam como crime e nós da direita dizemos que não houve crime, enfim, há uma discussão entre direita e esquerda. Mas você pega esse rol de coisas, daquele momento político, do que antecedeu ao dia 8 de janeiro, dos atos antecedentes, do próprio 8 de janeiro e dos atos posteriores, ou seja, todas as questões que estão ali relacionadas a essa narrativa de golpe, e digam, olha, está anistiado. Tudo que está envolvido naquilo, quaisquer
ditos crimes ou acusações de crime, de infrações, não importa a gradação penal, você encapsular isto numa anistia geral e restrita, esse é o conceito de geral e restrita, e dizer está anistiado. Aliás, foi o que aconteceu em 79, quando o governo do presidente Figueiredo falou, olha, eu não vou entrar no mérito do crime A, do crime B, do enquadramento A, do enquadramento B. Todos que estão no âmbito dessa discussão, dessa disputa político-ideológica dos últimos 25 anos, 64 a 79, todos estão anistiados, ponto final, os dois lados. Foi o que aconteceu em 79. E esta seria, evidentemente, a proposta e o espírito do que vem do projeto do Valadares. Outra forma de você fazer isso é você pegar os crimes propriamente dito, né, e ou torná-los um não crime, ou seja, extinguir o crime, ou você mudar o enquadramento penal e as formas pelas quais essas questões são apenadas. E aí, obviamente, cai naqueles volumes, naquela quantidade de pena, não somar as penas em concurso material e dá, portanto, um volume de condenação que permite liberdade condicional, ninguém fica na cadeia, embora esteja condenado. Mas aí tem direito a cumprir a pena em liberdade, ou semiaberto, enfim, depende do formato. Então, aqui são dois conceitos jurídicos diferentes. Você mudar a regra, que era o que o Hugo Motta estava propondo, de tal sorte que o enquadramento técnico permita que essas pessoas vão para a rua, mas não deixariam de estar condenadas, ou a anistia propriamente dito, ampla, geral e restrita, que é mais ou menos inspirada no que aconteceu em 79, na época do Figueiredo. Não era melhor cancelar anular essa lei aí, esse dispositivo da lei? É uma lei mal feita, vai. Altineu, essa lei é mal feita. Essa lei que está sendo utilizada pelo Moraes é uma lei mequetrefe, né? Substituiu a Lei de Segurança Nacional, piorou a situação, foi sancionada pelo Jair Bolsonaro, mas é uma lei ruim, é uma lei péssima. É genérica, né? É uma lei genérica. E assim, a gente tem um problema grave de aplicação da lei. Essa lei também está sendo... A letra da lei diz o quê? Tem que ser o quê? Um atentado violento, tem que ter violência empregada. Então, assim, o que há é uma interpretação larga do que está acontecendo. E aí entra todo o debate sobre decisões monocráticas, né, que precisam ser restritas. Ontem o Caiado estava falando sobre isso. Tem que acabar com esse negócio de qualquer ministro chegar lá e dar uma monocrática e resolver um problema, e mandar um presidente para a cadeia, um ex-presidente para a cadeia. Então, assim, essa questão legislativa, a gente sabe, às vezes começa ali o debate, daqui a pouco enfia uma emenda no plenário, uma emenda supressiva, uma aglutinativa, pega um negócio, aí aprovam esse troço de madrugada. Eu sou pelo caminho mais fácil, aquele que não vai permitir os jabutis que a gente sabe que são colocados. Eu não estou falando aqui do prêmio Jabuti que o Alexandre de Moraes perdeu ontem, não. Eu penso que, nesse momento, a gente precisa objetivar, pautar a anistia. Outro projeto que é o pleito desse movimento da Câmara e do Senado é a questão do foro privilegiado. Então, a gente precisa focar nesses dois projetos. Eu acho que o texto do Valadares é um texto completo e colocar para votar. Aqueles que não queiram votar o texto do Valadares, que apresentem lá suas emendas, seus destaques para modificar o texto. Quem vai vencer é a maioria. É isso que a gente precisa fazer, votar a anistia e estudar a questão da PEC que veio do Senado, do foro privilegiado, que é a outra pauta que está parada aqui na Câmara, e estudar e colocar em votação. Agora, quando você coloca, Cláudio, que existe essa questão do Supremo Tribunal Federal atropelando o Congresso e tal, quando a gente vota, cada um existem formas de falar. O meu entendimento é que quando a repórter me perguntou ontem, ela veio me perguntar: vocês têm uma pauta contra o STF? Eu falei: qual é a pauta contra o STF? Aí ela falou: o fim do foro. Mas o fim do foro não é pauta contra o STF. O fim do foro é uma pauta para o Congresso Nacional. Significa que é contra. Você está modificando o foro, você está contra um ministro? Não, você está
modificando o foro. Quer dizer, essas interpretações, e aí vai se colocando gasolina. Nós estamos no momento seguinte, nós temos que botar as matérias para votar. Eu tenho um amigo de longa data na política, que ele diz o seguinte, que minoria só ganha de maioria em filme de Kung Fu. Então, aqui o que vai vencer é a maioria. Vamos botar os projetos para votar. O projeto da anistia já tem quase 300 deputados que assinaram a urgência da anistia. Não tem mais, diante deste momento que o Brasil está passando, a única pauta para pacificar o país. Não é contra ninguém, eu não estou aqui querendo, não é nada contra ninguém. É para pacificar o país, é a anistia. E chegou o momento. Então vamos botar a anistia, vamos botar o fim do foro, vamos objetivar nos projetos e depois a gente vai partindo para as outras pautas. Vai anistiar os Moraes e os demais ministros, os abusos de autoridade, tudo, vai? Essa questão é uma outra questão, Cláudio. Vamos votar a anistia, vamos votar o fim do foro. Anistia geral, ampla e restrita. Se ela é geral, ampla e restrita, ela tem que ir também, tem que ser uma anistia também para o Moraes e para os colegas da corte. Vocês têm essa compreensão, essa demanda, esse tema está posto, porque uma anistia para o Moraes na Câmara, né, depois esse troço tem que aprovar no Congresso, no Senado também, me parece que inviabiliza o impeachment dele lá no Senado. Não é esse caso, se isso for um caso, não é esse caso que a gente está tratando. Nós estamos tratando da anistia, como bem falou aí o nosso deputado Ricardo Sade, que aliás é um cara super dedicado aqui, que batalha pela justiça no Brasil o tempo inteiro, né? Um deputado aguerrido. Nós estamos tratando dessa questão do 8 de janeiro, de tudo que envolveu isso, e que a gente precisa pacificar o país. Então, por enquanto, nós estamos tratando da anistia do 8 de janeiro e da questão do foro, que são as duas pautas que estão hoje sendo o nosso objetivo principal dos deputados do PL e da oposição. Eu sou o primeiro vice-presidente da Câmara, mas eu tenho ao lado. Eu sou do PL, sou do presidente Bolsonaro, estou ao lado do presidente Bolsonaro e estou ao lado do Brasil. A gente precisa pacificar essa história. Ter lado é bom. Hoje em dia é importante ter lado. Eu vou passar para a Júlia aqui, mas você falou do Jair Bolsonaro. Essa anistia, ela também ela abrange o Jair Bolsonaro. Abrange? Júlia. Bom, boa tarde, deputado. Obrigada pela sua participação. Eu acho que, desde que o senhor falou que pautará os processos na Câmara, quando da saída do presidente Hugo Mota, eu acho que o senhor já deve ter recebido muito esse questionamento, né? Por que não fez antes, considerando as viagens que já aconteceram do presidente da Câmara, mas o senhor já comentou aqui sobre o caso. Vamos passar para um outro ponto. Hoje o que a gente observa, principalmente a partir da manifestação que aconteceu domingo em diversas cidades do Brasil, o principal pedido dos manifestantes é impeachment de Alexandre de Moraes e impeachment do presidente Lula. A anistia também é pedida, claro, mas o que fez a manifestação ser tão forte foi exatamente esse desejo de ver essas duas pessoas, dois homens absolutamente irresponsáveis, para continuarem ocupando os cargos que ocupam. A oposição não vai, neste momento, aproveitar para pedir o impeachment do presidente Lula, considerando que do Moraes é competência do Senado? Bom, Júlia, primeiro eu vou só voltar um pouquinho, porque eu quero até agradecer ao Cláudio aí o convite da gente estar participando aqui. As últimas 2, 3 vezes que eu ocupei a presidência da Câmara, eu vou repetir isso. Quando a gente ocupa um cargo institucional de vice-presidente, e se existia desde lá de trás um ânimos de apreciar o projeto da anistia, que era isso que todo mundo esperava que acontecesse, do presidente Hugo Mota, no momento que o presidente sai, eu pauto, sem estar tratado, eu estou
politicamente, não sou eu, não, qualquer um que ocupasse o meu lugar, eu estaria cometendo uma traição institucional. Isso não seria nem bem visto pelos líderes partidários. Não é assim que funciona o processo legislativo, como não é assim que funciona, inclusive, o processo executivo. É como se um presidente ou um prefeito viajasse e o vice fosse lá e baixasse um decreto, ou demitisse um ministro, ou demitisse um secretário. Não é assim que funciona. Então, quando eu fui julgado aí por parte do nosso time da direita e que me criticou, é porque o processo legislativo aqui, como o processo do executivo, como eu dei o exemplo de um vice-prefeito, ou de um vice-governador, de um vice-presidente da República, não funciona desse jeito. Se eu faço isso, o presidente Hugo viajou, a primeira viagem, eu sentei na cadeira, eu pauto a anistia, eu estou fazendo um ato político que não é correto. Eu estaria traindo a confiança do colegiado. Não funciona assim. Isso foi sendo construído, até que foi construída a maioria para pautar a anistia. Depois os líderes, mesmo tendo a maioria das assinaturas, recuaram e isso acabou chegando até o recesso. E aconteceu tudo o que está acontecendo no Brasil. Deputado, então, o meu posicionamento, eu avisei o presidente Hugo Mota. Eu avisei... Pode falar, pois não. Tudo bem, a gente entende isso, que o senhor não pode chegar e pautar de uma hora para outra. Mas a minha pergunta agora é, então o senhor já acordou? Porque se não pautou antes por falta de ter acordado, então neste momento a gente pode entender que houve então já um acordo com o presidente Hugo Mota? Não houve acordo. Eu não acordei com o presidente Hugo Mota. Eu tenho uma relação boa com ele, eu comuniquei a ele. Falei, amigo, não tem condição, não dá mais para esperar. No momento que eu exercer plenamente a presidência da Câmara e você viajar, eu vou pautar no primeiro dia a anistia. Eu comuniquei a ele, eu não fiz um acordo com ele. Eu comuniquei a ele esse fato. Antes de eu anunciar, ontem, naquela entrevista, ele tinha me ligado e eu falei para ele, eu quero te dizer que eu vou comunicar isso na entrevista, eu estou te comunicando isso. Então ele não acordou e nem concordou comigo. Ele ouviu e ficou quieto. Então está avisado. Da minha parte, a minha postura agora será essa. Mas eu vou passar para a sua segunda parte da pergunta, a questão de impeachment, possível, do pedido de impeachment que está sendo colocado pela oposição do ministro Alexandre e do presidente Lula. Eu acho que o papel aqui da Câmara em relação ao ministro Alexandre é um papel de posicionamento político da oposição aqui. Esse pedido de impeachment está sendo tratado pelos senadores, onde o Senado é a casa que trata dessa questão. Então, o posicionamento político de deputados da oposição, é óbvio que é um posicionamento que apoia os senadores pelo impeachment do ministro Alexandre, mas esse processo não passa pela Câmara, passa pelo Senado. Em relação ao presidente Lula, eu acho que esse momento aqui, se perguntar se você é favorável ao impeachment do Lula, eu sou favorável ao impeachment do Lula. Mas ser favorável não significa que a gente vai ter um processo de impeachment aqui. Eu não vejo aqui que existe um ambiente formado para ter um processo de impeachment e acho que isso, nesse momento, pode ser um pleito da oposição, mas que isso não vai à frente aqui, politicamente, porque não existe ainda um sentimento, na minha opinião, na população brasileira como um todo, não existe ainda um arranjo para que isso aconteça. E, sinceramente, não sei, apesar de que se o Lula saísse desse momento, acho que seria bom para o Brasil, eu não vejo legislativamente isso acontecer aqui, pelo menos nesse momento. Então, acho que a gente tem que focar aqui na pauta da anistia, na pauta do foro e nas outras pautas interessantes para o Brasil. Eu acho que nem dá tempo, né? Não dá tempo, porque tem eleição, o processo de impeachment é um processo demorado, nós temos um STF que interfere nesse processo. Eu acho, inclusive, difícil que o STF permita que vá à frente um impeachment. Então, a gente tem muitas pedras nesse caminho. Eu sei que o senhor está aí com o horário apertado, mas eu queria trazer aqui essa postagem do Lindbergh. Por favor, Júlio, coloca na tela aí. O Lindbergh foi no X.
e ele escreveu o seguinte, ó: a oposição tem todo o direito de fazer obstrução, é direito regimental. Agora, ocupar na marra as mesas do Senado e da Câmara é fazer a mesma coisa que os vândalos do 8 de janeiro fizeram. É agredir uma instituição democrática do Brasil, impedir seu funcionamento por meio da violência. É uma espécie de AI-5 parlamentar. A democracia brasileira está sob ataque. Volta para mim. Ô, Lindbergh, dá uma olhadinha nisso aqui. Coloca essa matéria de 2017, por favor. Tá no vídeo que eu te mandei. Mas Fátima Bezerra e outras duas petistas, Gleice Hoffmann e Regina Souza, além de Vanessa Graziotin, do PCdoB, todas contrárias à reforma, se recusaram a deixar a mesa. Eunício insistiu com Fátima Bezerra para que ela saísse do lugar dele, de presidente da casa. Fátima fez menção de levantar, mas Gleice Hoffmann insistiu para que ela ficasse. Eunício, então, pegou o microfone que estava com Fátima e suspendeu a sessão. Está encerrada a sessão e não tem som enquanto não sentar a presença da mesa. Em seguida, a luz foi cortada, mas elas continuaram na mesa. Lídice da Mata, do PSB, se juntou às senadoras que pediram quentinhas e almoçaram ali mesmo. Fizeram transmissões do que estava ocorrendo usando os celulares. Durante a tarde, senadoras como Cátia Abreu, do PMDB, se revezaram na mesa. Deputados de oposição também apareceram. As senadoras disseram que só sairiam de lá com a garantia que fossem votadas mudanças no texto para obrigar que a matéria voltasse para a Câmara. Ô, Altineu, o que o senhor diria para o Lindbergh? Não, as imagens falam por si só, né? A gente não precisa nem comentar. Quer dizer, o Lindbergh, Cláudio, o Lindbergh, a gente tem aqui uma relação completamente divergente, ideológica e política, mas o Lindbergh tá no papel político dele de exercer, obviamente, o extremo contra os nossos posicionamentos aqui. Ele está fazendo campanha política para ele, sempre nas críticas máximas ao presidente Bolsonaro, sempre no extremismo da esquerda. Ele está fazendo campanha política para ele. Quer dizer, ontem, quando ele veio aqui na Câmara dos Deputados e usou ali o local para fazer a sua entrevista coletiva, né? Com que moral ele vai falar sobre ocupação de mesas se essas imagens aí mostram a própria deputada, a ministra Gleisi, quando senadora, teve esse tipo de atitude. Também tem uma imagem, se não me engano, do senador Davi Alcolumbre, num determinado momento, na eleição dele, que ele também ocupou a mesa ali sob protestos, que não era ele para estar sentado, não foi bem a mesma coisa, mas também foi um assunto que foi lá e pouco pegou debatido. a pasta dele, a Cátia Abreu pegou a pasta dele. Exatamente. Foi No senador Davi não foi a mesma coisa. No senador Davi não foi a mesma coisa, mas as pessoas têm que entender, esse momento é um momento excepcional. O maior líder político do Brasil, da direita, foi preso numa situação que muita gente considera super exagerada, e as pautas que a oposição está pleiteando, enfim, isso é um protesto que está acontecendo. Tem que ser resolvido isso, vai ser resolvido. Precisamos dialogar? Tem que dialogar. Agora, isso já aconteceu, não é a primeira vez.